Perigosos ou não, insetos que vivem em sua casa. Desde que existimos, os humanos conviveram com insetos. Desde as primeiras cavernas até as mansões modernas, tem sido impossível encontrar uma habitação humana livre de insetos. Baratas, formigas, aranhas, mosquitos e muitos outros insetos prosperam nas fendas e recantos de nossas casas, muitas vezes sem que sequer percebamos sua presença. É um fato surpreendente, mas a maioria das pessoas não sabe que suas casas são habitadas por uma comunidade secreta de insetos. Desde as profundezas das rachaduras nas paredes até os cantos escuros dos armários, esses pequenos invasores prosperam em nossos lares, muitas vezes sem que sequer percebamos sua presença. Neste vídeo, vamos explorar o mundo secreto dos insetos que vivem em nossas casas. Vamos descobrir quais são os tipos mais comuns de insetos domésticos, como eles se comportam e quais são os riscos que eles podem representar para a nossa saúde. Fique comigo até o final do vídeo que acredito que irá se surpreender. Baratas. Muitas pessoas sentem repulsa por este inseto devido à sua natureza desagradável e ainda tem a habilidade surpreendente de voar. As baratas são insetos onívoros, ou seja, comem de tudo, desde restos de comida até papel e tecido. São cosmopolitas, o que significa que podem ser encontradas em todo o mundo. Existem mais de 4.500 espécies de barata, mas apenas algumas delas são consideradas pragas urbanas. As baratas são conhecidas por sua capacidade de adaptação e resistência. Elas podem sobreviver a condições extremas de temperatura e umidade e podem ficar até um mês sem comida e água. Se você já esmagou uma barata, é provável que tenha observado uma substância branca sendo liberada. Essa é a gordura que atua como proteção para os órgãos internos do inseto. As baratas também são muito rápidas e podem se esconder em fendas e buracos muito pequenos. E por incrível que pareça, elas conseguem viver sem cabeça por até um mês. Mosca de banheiro. Com certeza você se deparou com uma dessas no banheiro e se perguntou o porquê vive lá. As moscas de banheiro, também conhecidas como moscas de filtro, são pequenas moscas peludas encontradas em ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas e lavanderias. Atraídas por matéria orgânica em decomposição, como restos de comida e cabelo, são mais incômodas do que perigosas para a saúde humana, embora possam transmitir ocasionalmente patógenos como coli e salmonela. Dicas para eliminá-las incluem manter o ambiente limpo, limpar os ralos regularmente, usar desentupidores e aplicar inseticidas. Elas medem cerca de 1 a 2 milímetros, são marrom ou cinza, noturnas e têm um ciclo de vida de aproximadamente 21 dias. Formigas. As formigas são insetos sociais que vivem em colônias altamente organizadas. Elas são encontradas em todo o mundo, exceto nos polos. Existem mais de 12.000 espécies de formigas e cada espécie tem um comportamento e características únicas. São conhecidas por sua força e capacidade de carregar objetos muito pesados. Elas podem levantar até 50 vezes seu próprio peso corporal. As formigas também são muito inteligentes e podem se comunicar entre si usando feromônios. São insetos comuns em nossos lares, muitas vezes vistos em busca de alimento ou construindo seus formigueiros em nossos quintais. Entre as milhares de espécies de formigas, algumas são consideradas pragas, vivendo em estreito contato com os seres humanos. Apesar de sua importância na natureza, elas podem causar vários prejuízos. Por exemplo, há formigas que atacam e prejudicam plantas, até mesmo levando-as à morte. Outras, consideradas domésticas, podem transmitir doenças ao entrar em contato com ambientes contaminados. Percevejo de cama. O percevejo de cama é um pequeno inseto que se alimenta de sangue humano. Ele é encontrado em todo o mundo e pode ser uma praga difícil de controlar. São achatados, de cor marrom avermelhada e têm cerca de 5 milímetros de comprimento. Eles são noturnos e se escondem em fendas e rachaduras durante o dia. À noite, eles saem para se alimentar de sangue humano. As picadas de percevejos de cama podem causar coceira, vermelhidão e inchaço. Em algumas pessoas, as picadas podem causar reações alérgicas graves, mas fique tranquilo, que não transmite doenças. Os percevejos de cama podem ser transportados em roupas, bagagens e móveis.
Eles podem se espalhar rapidamente de um cômodo para o outro e de um prédio para o outro. Para evitar a presença deste parasita em sua cama, é importante inspecionar sua cama e roupas regularmente. Lavar as roupas em água quente e seque-as em alta temperatura. Aspire os pisos e móveis regularmente. Vede todas as rachaduras e buracos em sua casa. Sempre use inseticidas para eliminar os percevejos de cama. Traça de parede. É uma pequena mariposa. Ela é conhecida por seu casulo portátil em forma de losango que as larvas carregam consigo enquanto se movem pelas paredes. Encontrada em ambientes domésticos, especialmente em áreas úmidas e escuras, como armários, sótãos e porões. Essas traças são pequenas, geralmente medindo cerca de 1 a 2 centímetros de comprimento, e têm uma aparência distinta com asas estreitas que se assemelham a penas. As larvas da traça de parede se alimentam de materiais à base de celulose, como papel, tecido, tapetes e fibras de madeira, causando danos a livros, roupas e outros itens domésticos. Elas também são conhecidas por se alimentarem de mofo e fungos, o que pode ser um problema adicional em áreas úmidas. Para prevenir infestações de traça de parede, é importante manter uma boa higiene doméstica, armazenar roupas e outros itens em recipientes herméticos, reduzir a umidade em áreas propensas a mofo e fungos e inspecionar regularmente os cantos escuros e áreas pouco utilizadas da casa. Em casos de infestação grave, pode ser necessário recorrer a medidas de controle de pragas profissionais. Antes de ir ao próximo tópico, quero te perguntar: o que você está achando desses insetos que vivem em sua casa? É de assustar, não é mesmo? Mas temos um vídeo no canal sobre os insetos mais perigosos do mundo. Prepare-se para uma jornada ainda mais assustadora. O link está disponível nos cards e na descrição desse vídeo. Aleluia ou siriri. Este inseto vai depender muito da região de como é chamado. Os aleluias ou siris, conhecidos coloquialmente como criptome, são pequenos insetos que entram voando pela janela e circulam ao redor da luz. Em algumas regiões podem ser chamadas de formigas aladas. Durante os dias quentes, suas asas tendem a se soltar caindo no chão. Esses insetos vivem em colônias numerosas e constroem seus ninhos em locais inacessíveis, onde os reprodutores, operários em busca de alimentos e soldados de proteção coexistem. Eles podem causar danos a itens como cadernos, livros, documentos e roupas. Moscas. Outro inseto nojento que dá arrepio só de falar. As moscas são insetos voadores e são amplamente encontradas em todo o mundo. Elas são conhecidas por sua capacidade de se reproduzir rapidamente e por serem atraídas por matéria orgânica em decomposição, como restos de alimentos, lixo e fezes de animais. Apesar de serem consideradas nojentas por muitas pessoas, devido à sua associação com ambientes sujos e degradação orgânica, as moscas desempenham um papel importante na natureza como decompositoras, ajudando a reciclar nutrientes e manter o equilíbrio ecológico. No entanto, as moscas também podem ser vetores de doenças, pois podem transportar agentes patogênicos em seus corpos e patas depois de entrarem em contato com superfícies contaminadas. Por esse motivo, é importante manter ambientes limpos e adotar medidas de controle de pragas para evitar infestações de moscas em residências e locais públicos. Barbeiro. O barbeiro, também conhecido como percevejo ou chato, é um inseto hematófago, o que significa que se alimenta de sangue de vertebrados, incluindo humanos. Esses insetos são conhecidos por transmitir o parasita que é responsável pela doença de Chagas e está associado a cerca de 12 mil mortes a cada ano. Geralmente encontrados em regiões da América Latina, principalmente em áreas rurais e precárias, os barbeiros habitam em frestas e buracos nas paredes de casas de barro, palha ou madeira, onde se escondem durante o dia. À noite, eles saem em busca de sangue, muitas vezes picando pessoas ou animais enquanto dormem. A transmissão da doença de Chagas ocorre quando o barbeiro infectado defeca próximo ao local da picada e o parasita entra no corpo humano através da pele lesionada. A doença de Chagas pode causar sintomas graves e crônicos, afetando o coração, o sistema digestivo e o sistema nervoso. O controle do barbeiro e a prevenção da doença de Chagas geralmente envolvem medidas de saneamento básico,
como a melhoria das condições de moradia e o uso de inseticidas para eliminar os insetos. Além disso, é importante evitar o contato com fezes de barbeiro e realizar exames regulares para a detecção precoce da doença, especialmente em áreas endêmicas. Mosquito. Os mosquitos são uma ampla família de insetos voadores pertencentes à ordem Diptera e à família Culicidae. Eles são encontrados em todo o mundo, especialmente em áreas tropicais e subtropicais, e são conhecidos por serem vetores de várias doenças transmitidas pelo sangue, como malária, dengue, zika, febre amarela e outras. As fêmeas de mosquitos são as que se alimentam de sangue, necessitando dele para o desenvolvimento dos seus ovos. Para isso, utilizam uma propóscide para perfurar a pele dos hospedeiros vertebrados. Enquanto isso, os machos geralmente se alimentam de néctar de plantas. Os mosquitos prosperam em ambientes úmidos, onde depositam seus ovos em água parada, como em poças, recipientes de água, pneus velhos, vasos de plantas e até mesmo em pequenas poças de água nos bambus. Portanto, a remoção de água parada e o uso de medidas de controle de mosquitos, como inseticidas e mosquiteiros, são importantes para prevenir a proliferação desses insetos e a propagação de doenças. Terminamos aqui mais um vídeo. Acho que você aprendeu muita coisa por aqui. Mas me conta, qual desses insetos você já viu em sua casa? Me conta nos comentários que estou ansioso para saber. E assista também os insetos mais perigosos do mundo. O link está nos cards e na descrição desse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário. Sua interação nos ajuda a criar mais conteúdo. Até a próxima!